Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui quem fala é Hélio Lima. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E aqui quem fala é Lucas Silva e esse aqui é o seu canal de heresias do YouTube. E esse é mais episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria a filósofa Anitta, roda a vinheta e vai, malandro! Que tiro foi esse? Eu não posso ir. No programa de hoje vamos começar a falar de coisas de criança. Você tinha costume de enterrar coisas na sua infância, meu jovem? Amigo, peteca. Quem nunca enterrou peteca? Enterrar peteca. Enterrar peteca, garrafa de 2 litros, pegava a peteca que você tinha ganhado do menino mais fraco e enterrava. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só uma coisa, para não confundir as culturas de cada estado. Em alguns lugares, né, são petecas, outras são bolinhas de gude, tá? Só para entender porque nós somos globais, entendeu? Globais. Então nós temos que... Eu quero perguntar ao editor Pedro, o editor atrás da câmera, você tinha costume de enterrar coisas? Você que tá ouvindo é o Pedro, ele tá aí atrás das câmeras. Vulgo voz do além. O vulgo voz do além. Então pronto, ele já não quer se manifestar. Você enterrava coisas quando... A gente não tem nenhuma mesa branca. A gente não tem. Você enterrava coisas, meu caro apóstolo? É só talentos mesmo. Quero começar. Abra a sua Bíblia, que aqui a gente é um programa quente. Ainda te digo mais, hein? Esse texto que eu vou ler, tá tudo na minha cabeça. Não vou ler esse texto, eu vou recitar, porque eu gravei. Mateus 25, do 14 ao 30. Porque isto é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou. Você sabe o que é granjear? Vem de granja, galinha, alguma coisa assim? Ou não? Não, foi horrível. Corta isso aí. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas então granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, multiplicou e conseguiu mais 2. E o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Existem pessoas que receberam os talentos. O Hélio recebeu 5, o Júnior recebeu 2 e eu recebi 1. E aí, dos 3, 2 souberam trabalhar com os talentos que Deus deu e 1 enterrou o talento. Né? Então, pra gente começar a debater, você tem muitos talentos, Hélio? Olha, eu tenho muitos dons, inclusive eu recebi da humildade recentemente. Eu estava exercendo ele ainda agora. Mas talentos... Como posso classificar o que seriam os talentos, meu amigo? Me ajude, porque quando eu leio o texto, eu penso em talentos como responsabilidades. Você vê desta forma? Desta Como forma. é que você vê talentos? A questão do talento que eu vejo é algo que eu creio que uma adição no que ele falou é responsabilidades daquilo que Deus entregou para mim. Eu enxergo talentos como habilidades. É minha forma de pensar, né? O Hélio vê como responsabilidade. Enfim, eu vejo como habilidade. Mas aí você vê que 2 utilizaram os talentos e outro não. Então, eu não sei qual foi o talento que Deus te deu. Mas aí eu faço uma pergunta para você que está ouvindo a gente. E é uma coisa pra gente aqui da bancada pensar. O que é que eu tenho feito com o talento que Deus me deu? Né? É impressionante, talvez você fique aí pensando na sua cadeira, aí no ônibus. Você conhece pessoas... no ônibus. Ou dirigindo, você pode estar vendo o vídeo... Ou no seu culto, em um zap e outro. Enquanto tá rolando. E você que tá assistindo a gente enquanto o pregador tá fazendo pregações chatas. Sim, pois é. No altar, quem sabe? No altar, quem sabe? Porque tem gente nas igrejas, sabia que a maioria das pregações na igreja são pregações espada? Que isso? Comprida e chato. Que piada velha. Vamos lá. Você conhece, Júnior, pessoas extremamente capacitadas que são inúteis? Até uma coisa interessante, hoje em dia é difícil você encontrar talento e caráter na mesma pessoa. É verdade, né? Geralmente as pessoas com muito talento que eu conheci, que conheço, geralmente não tem caráter nenhum e, consequentemente,
ele se torna infrutífero ou inútil dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus também. Vai ter até um herói brasileiro que é o Macunaíma. Você já viu? Você que tem cultura, né? Macunaíma, o herói sem caráter, né? Você pode pesquisar aí no... São pessoas ensoberbecidas, né? Conheço mesmo, pessoas que têm uma capacidade, assim, muito grande, mas que não fazem nada na casa de Deus, não fazem nada na obra de Deus. Então, o que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? Eu e você, nós estamos enterrando o talento que Deus nos deu, a habilidade, a responsabilidade, ou a gente está simplesmente ficando de boa, sem fazer... Ou usando para se promover. É o que é pior, né? E é muito, muito verdade, porque hoje você vê muitas pessoas usando os talentos de Deus para se promover, isso é verdade? Isso é uma realidade que a gente não tem placa, né, pra dizer. Onde você chega, facilmente você consegue perceber para se autopromover e outra para granjear de recursos para si. Nós vivemos em épocas que o talento está acima, em questão de evidência, acima do Espírito de Deus. Nós podemos ver até nas redes sociais, ou então até em outdoors, como eu já vi, o homem das mãos cirúrgicas, grande pregador, grande noite de milagres, lá embaixo está com a presença especial de Espírito Santo. Né? A gente coloca, o homem está colocado em evidência enquanto que Deus está sendo colocado de lado, né? A gente vê cada cartaz, cada propaganda de cultos que são absurdas, que o motivo principal de se ter um culto é adorar e agradecer a Deus, bendizer a Ele, não para ir para pedir mais bênçãos, ou não para ir para um lugar onde há um desfile de habilidades, desfile de ego. A gente vai por aí, para quem não sabe, eu e o Fábio, nós ministramos louvor em vários lugares e muitas das vezes o culto se resume a desfiles de ego, entendeu? A pessoa querendo usar aquilo que Deus deu para se promover, para pisar nas pessoas, para querer ser melhor que as outras. E isso é uma forma de enterrar, porque Deus, tudo que Deus nos deu é para engrandecer o nome dele e não o nosso nome. O talento que Deus deu para você, que Deus deu pra gente, não é uma coisa que está limitada somente às nossas funções ou atribuições eclesiásticas. Porque quando você vai dar uma olhada lá em Efésios, você vê que Deus nos salvou para as boas obras. Então, até você que está no ônibus aí, seria interessante você levantar e dar um lugar para alguém, porque isso aí é reflexo da obra do Espírito Santo na tua vida. E isso aí também é usar o talento e não enterrar, porque as boas obras refletem aquele talento que Deus deu pra gente. O povo está acostumado com pirotecnias, eles pensam que pequenas atitudes não fazem efeito no reino. Sim. Mas pequenas atitudes fazem um grande efeito. Um grande efeito. A gente não se dá conta de que mínimas atitudes, né, como a caridade, o amor ao próximo, entendeu? Respeitar o próximo, carregar o fardo uns dos outros, suportar uns aos outros, todas essas coisas, nós fomos chamados para isso e nós estamos enterrando junto com aquilo que Deus nos deu. O que eu quero falar também, por exemplo, os nossos dons, isso está fora da nossa pauta aqui, mas eu me lembrei agora, nossos talentos, eles devem ser utilizados para deixar Deus em evidência. Toda vez que eu utilizar os meus talentos para ficar em evidência, então eu estou, de uma certa forma, enterrando os talentos que Deus me deu. Jesus foi num almoço, que não me lembro a referência agora, o nosso diretor, o Pedro, que está atrás de você, ele vai colocar no link do post a referência. Aí o camarada vai olhar para trás. Como assim? Será? Será? É verdade. Sim, vamos lá. Jesus foi num almoço, Jesus não dava, as pessoas não estavam nem dando tanta importância para Jesus. E a Bíblia diz que uma mulher pecadora chegou e derramou um unguento sobre Jesus. Então, por que eu estou contando essa história? Porque naquele momento, aquela mulher utilizou aquela situação, aquele talento, aquela humildade, aquele coração contrito para colocar Jesus em evidência. Naquele momento, Jesus se tornou o centro das atenções naquele almoço. Que Jesus, até o momento, ele não era, mas aquela mulher tornou ele o centro das atenções. Nós utilizamos corretamente os nossos talentos quando nós, com os nossos talentos,
colocamos Deus em evidência. E aí eu pergunto, para você que recebeu talentos de Deus, para você que recebeu dons espirituais, eu até ia tratar dos dons espirituais, que estão lá em 1 Coríntios 12, mas a gente vai deixar para um outro programa para falar deles, que eu acho mais interessante falar dos programas espirituais. Programas espirituais. Dos dons espirituais. Já existem programas Que não são espirituais. Dos dons espirituais, a gente vai falar disso no outro momento. Mas o que você tem feito com os dons que Deus, com os talentos que Deus te deu? Você tem colocado Jesus em evidência com esses talentos? Uma coisa muito interessante, Jesus é incrível. Ele poderia inaugurar o ministério dele, vamos dizer assim, com um grande milagre. Sim. Um grande milagre, mas como ele começou? Transformando água em vinho, salvando uma festa de casamento. Isso mostra o quanto ele era sábio. Entendeu? E muitas pessoas, elas vão assim, só vou cantar se a igreja tiver um som bacana. Não, só vou cantar ou vou pregar se tiver X membros na igreja. É um microfone Shure. Se tiver isso ou aquilo. Hoje, os ministros estão entrando em extinção e dando lugar a profissionais de púlpito. Bom, eu falei uma vez há um tempo atrás aí, o pessoal até achou um pouco forte que eu falei, a gente até comentando que parece que hoje os ministros estão se tornando, parece profissionais do sexo, prostitutos, né? Só vão fazer o trabalho que Deus mandou se receberem um cachê. Então, se Deus te deu o que você recebeu de graça de Deus, dê de graça. Deus te deu um talento, se você foi chamado, tem um chamado de Deus para trabalhar na obra, se Deus é o teu patrão, você não deve ficar cobrando de ninguém, não. Então, eu acho uma linha muito fina nessa questão de cachê que separa aí o certo do errado. E a gente pode até criar um cast ou um programa no vlog sobre Cachê. Cobrar ou não cobrar. Cobrar ou não cobrar, ser ou não ser. Ser ou não ser. A gente vai gravar um outro programa, em outro momento, para falar disso. Mas eu entendo que tem pessoas que estão cobrando, parece prostituto ou prostituta, para desempenhar um trabalho que Deus capacitou para fazer. Tanto que para onde nós somos chamados, principalmente para ministrar, louvor, pregar, uma das primeiras coisas que eles perguntam: Lucas, Fábio, vocês cobram alguma coisa? Quanto é o cachê? Quanto é o cachê, né? Então, normalmente... já está na cabeça, já está impregnado nas igrejas isso. Quase cultural no nosso meio já, né? Essa preocupação com recursos. Quanto vocês querem para pregar? Quanto vocês querem? Qual é o teu preço? O que nós já estamos perto de acabar o vídeo, mas o que eu quero deixar claro é um texto que está lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 14. Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que eu quero dizer a gente vai falar de uma forma mais clara sobre isso em outro momento, mas todos os talentos e dons repartidos pelo Espírito, por Deus através da figura do Espírito Santo, todos eles têm o objetivo, o aperfeiçoamento do corpo. Então, todo talento, dom, tudo aquilo que Deus entregou na sua mão foi com o objetivo de aperfeiçoar, de abençoar o corpo de Cristo. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, já estamos perto de acabar. Se nós negamos o chamado que Deus nos deu, Deus irá nos cobrar. Nós seremos cobrados por isso. Como diz lá em Ezequiel, a partir do capítulo 18, diz assim: a responsabilidade é pessoal. E um dos textos de Ezequiel que me chama a atenção, o texto vai frisando muito sobre pecado, sobre consequência, responsabilidade. Deus ele deixa bem claro ali que cada um será julgado pelas suas próprias obras. Então, desde o momento em que eu vou fazer a obra de Deus e eu abandono, deixo o trabalho, enterro o meu talento, Deus vai me cobrar por isso. A Bíblia ainda diz mais: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Na nossa vida como ministros do Evangelho, como cantores, músicos, pregadores,
Nós temos colocado a mão no arado realmente ou nós temos olhado para trás? Então o que eu quero, antes de passar para cada colega dar a sua palavra final, o que eu quero dizer, não enterre o talento que Deus te deu. Ah, mas o meu pastor, lá na igreja, você não sabe, o pastor é um horrível, ele atrapalha o trabalho. Não, mas tem um membro lá do ministério que eu não. Faça o seu trabalho, desempenhe aquilo que Deus te chamou para fazer, não enterre o seu talento. Caso você tenha enterrado o seu talento, no final desse programa, faça uma oração, peça ao Espírito Santo que ele traga isso à tona novamente. Cara, pensa comigo, bora pensar de forma lógica. Deus erra, Deus não erra. Deus não errou quando ele deu habilidades pro Fábio. Deus não errou quando ele deu mais habilidades, sei lá, outros dons ou talentos pro Lucas, pra mim e pro Pedro e pra você. Deus não errou. Então, o fato de Deus não errar é que Ele sabe que nós temos capacidades e perfeitas condições de executar as tarefas, as nossas, vamos colocar assim, nossas obrigações que Deus colocou em nossas mãos. Então, se Deus de alguma forma te deu esse dom, te deu esse talento, você precisa crer que Cristo é todo suficiente para te ajudar a contornar toda e qualquer situação. Então, o Fábio colocou bem agora, tu serás cobrado. Tu poderás ser cobrado. Eu não quero enfatizar isso. O próprio Fábio já falou. Mas Deus te deu uma responsabilidade e Ele não se enganou. A decisão dele foi certeira quando Ele deu esse dom, esse talento, para que você estivesse incumbido de executá-lo. E em Cristo você irá conseguir. É o seguinte, muitas pessoas têm a dúvida, qual é o meu talento, o porquê de eu estar aqui na igreja, o porquê, a vida, o sentido da vida. Não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, que talento eu tenho. Enquanto você tiver com qualquer dúvida em que fazer dentro da casa de Deus, eu te dou uma dica. Cumpra o ID, que já é o suficiente. Fale do amor de Deus para os seus amigos, para os seus familiares. Cubram eles de orações e expanda o reino através do seu testemunho de vida. Então, sobre essa questão que o Júnior falou agora, nós queremos indicar aqui um livro do Iago Martins. É isso, meu diretor? Iago Martins, Você Não Precisa de um Chamado Missionário, é isso? Então é o livro Você Não Precisa de um Chamado Missionário, do Iago Martins. Então nós indicamos aí esse livro para você. E o que eu quero dizer para você, nós temos o nosso site, desabafodeumcristão.com.br. Lá no nosso site nós publicamos nossos podcasts, que nós também temos programas em áudio, podcasts, que são programas diferentes. O tema que nós gravamos aqui no nosso canal do YouTube não são os mesmos temas que gravamos no podcast, então são programas diferentes. São aqueles programas quando você estiver numa fila de banco chata, no ônibus, longas viagens. Esperando a esposa fazer a unha, coisa do tipo. Então você vai lá, então no nosso site nós temos mensagens escritas lá, os nossos podcasts, fazemos menção também dos nossos vídeos do canal do YouTube. Então segue a gente lá, nós temos o nosso WhatsApp, que está no link do post, o número do nosso WhatsApp, nós temos um grupo no Telegram, faz parte. Aqui embaixo, clica lá dê o seu joinha, curta o nosso vídeo. Dá um tapa no sino para você receber nossas notificações. Clica no sino para você receber as notificações, assina o nosso canal, acessa o nosso site, interage com a gente, vem com nós e tamo junto com a equipe Sangue nos Olhos / Eye of the Tiger. Até domingo que vem, às 10 da manhã. Valeu, galera!